Falar de iPhone... Aí tem outras coisas que ele pesquisa que nem louco, entendeu? Eu publiquei agora um gráfico mostrando o preço do iPhone 13, que é curioso. Ele teve uma queda na casa de mais ou menos... Preço médio dos modelos, né? Na casa dos 8 mil para 7 mil. É essa queda que teve há uma semana atrás agora. Então, assim, qual é o momento de comprar? Né? A gente está falando de que observar o preço. Né? Nessa publicação que eu fiz tem um gráfico que mostra desde novembro, se eu não me engano, o preço subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, e agora ele teve uma queda. Então, assim, é mais ou menos como o mercado de ações, né? Você olha o preço caindo, assim, dá para cair mais? É o ponto de entrada? O que vai acontecer, né? Então, a gente sabe que na linha do tempo, os produtos, principalmente de tecnologia, eles depreciam, né? Uhum. Mas a linha, ela não é uma linha reta, né? Não é. Ela sobe e desce. E aí o segredo do consumidor qual é o momento ideal, né? Para eu pegar ali o menor preço. Eu sou um usuário muito forte, assim, tenho as coisas que é por impulso mesmo, então eu sou daqueles que vai sair o novo iPhone, eu já entro de madrugada, 5 da manhã, já compro, já mando entregar lá para trazer e tal. Sem dúvida sou assim, mas muitas coisas eu cadastro nesses softwares de alerta, sabe? Uhum. Você entra lá, tem 1.500 alertas lá que eu crio. E assim que surge eu espero, sabe, eu vou lá, vejo o histórico do preço, o mínimo é esse, então deixa eu tentar colocar no mínimo para ver se bateu e tal. E de fato o que você falou é interessante, porque a gente percebe que tem um comportamento mesmo de... Parece que de um dia para a noite aquele produto despencou, aí acho que aumentou a venda, já volta lá para cima de novo. Realmente é algo muito automatizado. Mas eu queria que você comentasse um fato que aconteceu. Eu lembro que, imagino que na época todo mundo falou que foi robô, que teve a fatalidade lá do negócio da Chapecoense. Você lembra lá atrás? Lembro, que das teve, camisas. Das camisas, né? Que a camisa... Sim. Bom, a Chape é um time que não vende tanta camisa assim, então na época os preços eram, sei lá, R$80, R$90 o preço de uma camisa. De repente, pessoas querendo homenagear o time e tal, começaram a pesquisar a camisa, o valor da camisa foi para R$300 do dia para a noite. E as empresas foram muito criticadas na época, né? Falando, estão explorando e tal. Mas foi um software, né? Foi um robô que provavelmente, eu imagino que sim, né? É isso mesmo que aconteceu? Exatamente, mas aí tem um ponto importante, né? Mesmo sendo um robô, vou até fazer um paralelo com a nossa experiência. O que a gente entrega para os nossos clientes? Primeiro, qual é o objetivo de negócio? Porque às vezes uma empresa ela quer esgotar um estoque, quer vender muito, volume. Uma outra empresa quer fazer margem, não necessariamente é volume. Então, primeiro ponto qual é o objetivo de negócio. E depois, que é o que faltou aí, são as restrições de negócio. Por exemplo, qual é o preço máximo que a gente deveria configurar aqui, praticar, para não afetar a percepção de consumo? Né? Entendi. Esse é o ponto. Provavelmente não existia um teto. Ou este teto, ele não estava alinhado com percepção de consumo. Então, quando o preço subiu muito, afetou a visão, caso de mídia e tudo mais. A mesma coisa aconteceu há muitos anos atrás com um livro na Amazon que chegou na casa de milhões, um livro. Uau. Mas o problema era este. De parametrização, não tinha um teto. Com objetivo de negócio. Não tinha, entendeu? Não tinha uma restrição. Então, isso faz parte da inteligência, né? Então, veja só, se você não pensou nisso, é um pouco do que a tecnologia que a gente construiu traz como conhecimento embarcado. Pô, precisa ter, né? Você precisa determinar as restrições. Restrições como? Qual é o preço máximo que se poderia ter para não afetar a percepção? Uma outra restrição qual é o giro de estoque mínimo adequado para uma empresa? Porque vender muito é legal, mas uma pequena empresa que tem um giro muito alto, isso acaba aumentando a necessidade de capital de giro. Talvez a empresa não tenha para refazer um estoque naquela velocidade, etc. E tal. Então, restrição, né? Eu quero vender muito dentro destes parâmetros, né? São as nossas restrições de negócio, são muito importantes e fazem parte do know-how, do conhecimento de pricing embarcado, perfeito, seja num procedimento manual, numa planilha de Excel, seja num software que tenha inteligência artificial, know-how. Então você quer dizer que na sua ferramenta você já coloca a estratégia de precificação na hora de cadastrar um produto, na hora de cadastrar esse carro, você coloca a estratégia lá dentro. Exatamente.
Nós temos duas formas de oferecer isso para o mercado. Uma delas é aquela empresa que ela quer definir a regra de negócio. Existe uma ferramenta que tem os preços dos concorrentes e ela, por alguma razão, ela tem como estratégia combater o preço de um determinado player. Pô, se ele abaixar, eu vou baixar até... Se ele ficar sem estoque, programa para subir o preço e assim vai. Né? Então, muito voltado para a concorrência. E aí, essa empresa, ela desenha a regra de negócio. Aí o que fazer e quando. Price your competition, né? Exatamente. Ou seja, você pega, olha o que seu competidor está fazendo e cola nele. Combater concorrência. Tá. E isso pode funcionar para alguns segmentos, para algumas linhas de produto. E uma outra oferta é um pouco inverso disso. Ao invés da empresa dizer o como, ela diz o que ela quer. Eu quero aumentar a minha margem nessa linha de produtos. Eu quero... uma grande empresa do setor de autopeças, há um tempo atrás, chamou a gente para resolver um problema de estoque. Eles tinham lá um grupo de produtos que não vendia, estava parado, e o desafio deles não era entregar margem, era desafogar aquele estoque da melhor maneira possível. Né? Então, esse é um objetivo para aquela linha, para aquele produto. Então, a gente parametriza os objetivos, onde eu quero chegar, a gente parametriza as restrições, né? Limites de preço, limites de giro de estoque, limites de margem, etc. e tal. E aí a tecnologia ela é construída para descobrir o melhor caminho. É como se fosse roteirização de frete, né? Eu preciso entregar uma mercadoria. Qual carro eu uso e qual a rota que eu faço. Né? Fazendo um paralelo. Então, existem muitas formas, como você colocou no exemplo do ingresso. Existem muitas formas de você esgotar o teu estoque de ingressos para o evento. Posso vender tudo num dia só? Não, um dia é ruim. Posso vender tudo numa semana. Pô, mas seria melhor eu vender ao longo de toda a temporada, mas e se não vender? Então, a tecnologia, ela vai utilizar dados históricos, procurar formar previsões, e nem todas as previsões, importante dizer, nem todas as previsões são assertivas. Mas o grande negócio é que a tecnologia ela tem que estar pronta para aprender com erro. E aí, com o passar do tempo, ela vai sendo mais assertiva. E é um pouco por isso que a gente diz que a gente consegue mostrar resultado numa janela de 30 a 60 dias. Porque a tecnologia começa a rodar, ela começa a comprovar alguns resultados, né? E aí o assunto fica muito interessante quando você fala sobre um produto que nunca foi vendido. Né? Uma coisa é você pegar o histórico de um produto que você vende há anos. E um produto que você nunca vendeu? Não tem histórico. Como é que faz? Né? A inteligência artificial vai aprender com que dados? Né? E daí um outro tema interessante também. A gente tem lá algumas modelagens que elas são voltadas para isso. Né? Existem modelos que vão fazendo testes de acertos e erros. Um paralelo para isso, mais fácil de entender, tem um vídeo na internet, não sei se vocês já viram, mas mostra a mão de um robô, né, segurando um cubo. E aí, antigamente, você tinha uma técnica para treinar o movimento dos dedos do robô para ele segurar um cubo e o cubo não cair. Então, você programava regras, mais ou menos assim. Okay. E aí, a segunda onda é a onda da inteligência artificial, onde você não programa as regras. Você coloca, né, o cubo na mão do robô, ele vai mexer um dedo, o cubo cai. Aí os cientistas voltam, colocam na mão, ele mexe outro dedo, cai diferente. E aí ele vai mexendo em algumas rodadas, o robô começa a movimentar um cubo, tipo um cubo mágico assim, girar ele na mão e o cubo não cai mais. Então, com erro, ele vai aprendendo como funciona. E para preço, é bastante parecido essa técnica que a gente usa, né?